É com grande alegria que aqui no meu canal faço a primeira entrevista, a primeira pauta sobre a vida religiosa dentro da nossa Igreja Católica. Eu vim aqui nas Irmãs do Imaculado Coração de Maria para conhecer melhor uma joia da cidade de Porto Alegre, o Santuário São Rafael, no Centro Histórico, e também conhecer um pouco mais da vida, da obra, da congregação, também de sua fundadora, Bárbara Marques. E para isso, eu vou conversar com a irmã Gentila, irmã do Imaculado Coração de Maria. Irmã, muito obrigado por me acolher aqui. É uma alegria poder conversar sobre essa dimensão tão importante da Igreja, que é a vida religiosa. A alegria é nossa, Marcos, de termos essa oportunidade, né, de tornar conhecida esta obra e também, assim, de exprimir, assim, a riqueza que está ali, que nos foi dada e que procuramos, assim, partilhar, né, para o bem do povo. Irmã, eu queria começar então o nosso bate-papo contando um pouco aqui sobre onde nós estamos. Nós estamos no Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui a gente entrou pelo Santuário São Rafael, que é uma preciosidade aqui da cidade de Porto Alegre e que eu acho que o povo que não conhece tem que vir conhecer. Conta um pouco da história deste local. Então, este local, ele é um verdadeiro tesouro, diria assim, de arte. É muito bonito. De espiritualidade e de afluência de pessoas que buscam, assim, um momento de paz e de silêncio. É impressionante, assim, como, assim, toda a arquitetura, a engenharia, a forma como ele foi construído e as formas, né, a arte, as cores, o silêncio que as pessoas encontram aqui, elas acabam entrando num clima interior, assim, de uma verdadeira mística e se sentem tocados interiormente. Então, esta obra foi pensada e trabalhada por pessoas da arte sacra, da arte, né, assim, que exprime também aquilo que se passa no coração dos artistas e de quem vem, dos peregrinos. Tem pessoas que entram aqui e se comovem, porque se encontram interiormente. E é uma obra que nós temos, assim, como um grande dom, que nos foi, assim, doado, né, pelo segundo bispo do Rio Grande do Sul, Dom Sebastião Dias Laranjeiras. Ele era o único bispo do estado, né? E ele esteve em 1870 no Vaticano I, em Roma. E na volta ele se sentiu mal, achou que ia morrer. E ele então fez uma promessa a São Rafael, que se ele ficasse curado, ele ergueria uma capela em honra do arcanjo. E de fato ele ficou perfeitamente curado, recuperou. E 10 anos depois ele pediu para as irmãs cuidarem, porque ali, em frente à gruta estava a casa das irmãs e do outro lado o asilo das crianças. Então, pelo fato de estarmos ali próximas, ele pediu para cuidar. E 10 anos depois, então, esta obra passou a ser cuidada e propriedade da congregação. Irmã, um aspecto que me chamou a atenção quando eu entrei aqui é como nós estamos no centro da cidade e é um silêncio, né? Sim. É uma paz, né? Sim. As pessoas que entram sempre dizem, né, que paz, que deu vontade de ficar aqui. E eu acredito que é assim por toda a espiritualidade que é vivida nesse ambiente, as celebrações que acontecem, pessoas que vêm também, né, e deixam o seu ser espiritual impregnando o ar, né? E traz também aquilo que o bispo desejou para todos os que entrassem quando ele edificou a capela. Para quem entra e se volta para os fundos, no alto, sobre o coro, se ergue a grande coluna que sustenta a torre. E na fachada está esta inscrição, paz a vós.
Sebastião, bispo daqui por ordem do pontífice, lançou o fundamento e a edificou. Paz a vós. Então, ficou esta bênção para todos os que chegam. Isso nós estamos falando do final do século XIX, né? Isso, 1878. Para ver como tem história esse local, né? Isso. E então, essa inscrição está num pergaminho, assim na mão de 3 anjos, que são a pintura original desta época, e foi a obra do irmão jesuíta João Batista Kraus. E ele foi também um decorador dessa igreja nesta época, e toda a parte do teto que traz assim a imagem dos anjos dos 2 lados e a bóveda celeste que está sobre o altar central também era obra dele. E todo esse espaço passou por uma, como é que se chama assim, uma restauração grande, profunda, em 2002. Já tendo em vista a beatificação de Irmã Bárbara. Então, tivemos a ajuda do irmão Renato Koch, que é o irmão maçanista ali de Canoas, pintor, cantor, escultor, músico, que entende muito da arte sacra, e ele orientou todo esse trabalho. Então, algumas coisas ele andou recuperando, porque já havia sofrido um dano, né, com o tempo, e agora alcançou essa harmonia, essa beleza, assim, que encanta todo mundo. A senhora já deu o gancho, vamos entrar então agora no tema da Irmã Bárbara. Queria que a senhora contasse um pouco quem foi a Irmã Bárbara Marx e como está o andamento do seu processo de canonização. Bárbara Marx trabalhou aqui em Porto Alegre há 14 anos. Ela recebia as crianças que eram expostas na Casa da Roda e depois trazidas para cá no asilo, quando tivessem completado 4 anos. E então, dentro desta missão, ela realiza um projeto educativo que permanece depois de que serviu para a formação de educadores no Estado, porque foi um período de grande mudança em termos da preparação dos educadores. Ela viveu aqui aquele período da palmatória, da ortiga, do grão no chão, né? Período bem diferente, né? Isso. E ela diz, as crianças precisam ser tratadas como pérolas de Deus. Pérolas tão preciosas que o próprio Cristo deu a vida por cada uma delas. Então, e ela pede assim para que haja uma pedagogia que não force as crianças, né, com histórias que causam medo, que causam insegurança, mas que elas se sintam amadas, né, valorizadas como pessoas. E isso, então, gera todo um projeto que depois se estende na formação, né, e que a gente procura ser fiel hoje. E antes de vir para cá, ela estava no Rio de Janeiro. A Irmã Bárbara nasceu na Áustria. Nasceu na Áustria, em Viena, em 1818. E lá ela ficou até os 30 anos. Todo aquele primeiro período, né, da sua infância, juventude, quando ela passou assim a desenvolver todos os seus talentos e responder a Jesus pelo apelo que tinha feito a ela. Funda a congregação da minha mãe. E ela tem essa consciência, essa convicção de que a obra é dele, e então ela entrega a vida por essa causa. Ela sofre primeiro toda a orfandade, né, dos irmãos e dela depois, quando ela completa 15 anos, e a partir dali é que ela começa então, em busca de vida, né, e se forma como budista, e partilha esse conhecimento com as jovens que vinham do interior para a cidade, em busca de trabalhos, tudo, mas que depois ficavam marginalizadas. E quando chega o momento dela, assim, buscar a aprovação desta obra, ela não consegue, porque a igreja e o Estado eram unidos, vigoravam as leis josefinistas,
desde a Revolução Francesa. E então houve uma perseguição religiosa, jesuítas, redentoristas foram expulsos e havia proibição de entrada de novos membros e novas fundações. E com isso, então, ela vai para Roma para falar com o Papa. O Papa mora na véspera da audiência e ela volta. A irmã dela tinha falecido e dentro deste período ela tem que mudar de residência, né? Muda do centro para o bairro. E aí o grupo é disperso. E nesta dispersão, ela acaba sendo hospedada na casa do pintor Joseph Castener. E é ele que ela pede para pintar os quadros da Via Sacra que estão aqui no santuário, e o grande quadro do Imaculado Coração de Maria, a quem ela confia pessoal. E então ela vai para o Porto de Hamburgo, com destino aos Estados Unidos. No Porto, espera 30 dias. Isso quando ela tinha 30 anos. Quando ela tinha 30 anos. Ela é lá no Porto, então reúne de novo o grupo e penhora os bens que ela tem, porque durante o tempo que elas esperam lá, elas gastam o dinheiro que tinham e penhoram os quadros da Via Sacra, o quadro do Coração de Maria, as alfaias, e para que quando elas tivessem o dinheiro, elas mandariam. Só que quando chegou a embarcação, era um mercantil, que não ia para os Estados Unidos, mas vinha para o Brasil. Então elas embarcam, chegam no Rio de Janeiro, depois de 52 dias de viagem, e foram hospedadas no convento Nossa Senhora da Ajuda, que é das Irmãs Concepcionistas. E 2 meses depois que elas estavam ali, receberam a caixa com tudo dentro. E o Senhor de lá pagou o envio, e assim nós temos essas obras aqui, que são de um valor imenso e de um significado de providência, né? De providência de Deus, da espiritualidade que move a congregação. Porque nesta idade ela pediu para pintar Vias Sacras, a obra tão extraordinária que é a do Coração de Maria, e zelar por aquilo que era a capela, já diz que o fundamento é a espiritualidade que ilumina e move a congregação, é o mistério pascal, né? A vida do Cristo, de Maria e a palavra de Deus que conduz. Esses são os alicerces. Então ela já tinha essa maturidade da fé e ela procurou realizar a missão e formar essa primeira comunidade dentro desse espírito. E eu queria que você contasse um pouco agora da vida da irmã Bárbara e do processo de beatificação e canonização, como é que está? Então, a vida da Bárbara se move dentro desse dinamismo da missão, né? Ela é uma pessoa, assim, uma personalidade certamente muito forte, de uma ternura que ela mesma diz: eu sou mãe e ninguém me tira isso, né? Então, perpassa dentro dos escritos esse cuidado, esse respeito, esse zelo pelas próprias irmãs e por todas as pessoas que lhes são confiadas. E então, em vista disso, de toda a missão que ela realizou, a congregação reconheceu a santidade dela. Então, foi em 1990, quando se realizou o capítulo geral da congregação, as irmãs capitulares decidiram levar adiante esse desejo da congregação de fazer o processo. E foi a partir dali que eu fui nomeada para depois, então, levar adiante essa causa. E foi quando se começou a recolher tudo que era dela, colocando tudo aqui nesta casa, os documentos, objetos, tudo que se conservou, e a partir disso se fez então o processo diocesano, que se realizou aqui na Cunha, em Porto Alegre. E realizado todo esse processo, então, foi encaminhado via anunciatura apostólica para o dicastério da Congregação para as Causas dos Santos. E lá, então, seguiram os trabalhos, praticamente repetindo tudo, porque passou por uma comissão de historiadores, a comissão dos teólogos,
E a conclusão foi encaminhada para os bispos e cardeais e, chegando à conclusão da heroicidade das virtudes, foi entregue ao Papa. E o Papa, então, a proclamou venerável. E depois disso, então, entrou o processo do milagre que levou à beatificação. Então, hoje, a irmã Bárbara Marques é beata. Isso. E o próximo passo é a canonização. A canonização. Beata é porque é dita em italiano. Em português é Bem-aventurada, né? Isso. Então, o próximo passo, a canonização, requer um novo milagre, que aconteça depois da beatificação. E é o que nós estamos pedindo, rezando e desejando que Deus confirme esta ação da Igreja, que eu proclamo bem-aventurada. E esta ação da Igreja leva também a confirmar a própria congregação e a nossa missão a ser continuada. O evento da beatificação aqui em Porto Alegre foi um evento muito marcante, eu imagino. Foi extraordinário. Foi extraordinário. Foi em 2010? A experiência assim, de uma apoteose de fé. Foi 2010? 2010, 6 de novembro. 6 de novembro de 2010. Isso, no Gigantinho. No Gigantinho, né? Isso. Certamente um momento marcante para quem não é aqui de Porto Alegre, o Gigantinho talvez seja um ginásio fechado, um dos maiores da cidade, e estava lotado, né? Foi transformado em santuário. Transformado em santuário, isso mesmo. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua caminhada de fé. Como é que a senhora despertou assim a sua vocação para a vida religiosa? Eu venho de uma família de vários religiosos. Olha que maravilha. Mas eu já me sentia chamada assim desde pequena, desde a catequese da primeira Eucaristia. A irmã que era nossa catequista, eu olhava para ela e queria ser como ela. Era irmã também da congregação? Não, ela era das irmãs carlistas. As calabrinianas? Sim. E então, a partir daí, e depois eu fui vendo, assim, as minhas irmãs, eu tinha 2 irmãs já na congregação, 3 tias, um tio missionário, meu irmão sacerdote, né, capuchinho, e vi os outros que casaram, então eu me colocava assim, como casada ou como irmã. Né? E aquilo para mim me vinha sempre mais forte isso, né? De querer ser irmã. E uma outra coisa que me tocou muito foram aquelas missões, aquelas semanas missionárias que os capuchinhos faziam nas paróquias, levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E quando o missionário falava e apontava para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, apontava para o coração, estimulava a gente ter um coração bonito, eu queria ter o meu coração como o dela. E a senhora é de qual cidade? Qual é a sua região? Só para a gente situar. Eu sou de Paraí. Paraí, que é? Não para lá. Fica próximo de Nova Prata, na Serra, né? Isso. Um pouco antes de Passo Fundo. Um pouco antes de Passo Fundo. É chamada Cidade do Basalto. Sim. Isso. Meus pais eram agricultores, mas de uma fé muito viva. E sempre estimulavam e valorizavam muito, assim, essa dimensão da fé e da vida religiosa, dos sacerdotes, né? E queria que os casados fossem bons pais e que educassem os filhos na fé. Até o testemunho da família é muito importante, né? Porque tanto os religiosos, os sacerdotes, eles não vêm de Marte, né? Eles vêm de uma família, né? O exemplo, né, é muito importante, né? O berço de tudo é a família. A pessoa leva consigo aquilo que ela experimenta lá desde a concepção, desde a infância. Então, essa herança que se traz é o que marca e dá também orientação da vida. E como é que a senhora chega nas Irmãs do Imaculado Coração de Maria? Eu entrei como aspirante em Nova Prata. Lá onde eu morava, em Paraí, eu cheguei até o 4º ano primário. Aí eu fui fazer o 5º ano, a gente fazia o exame de admissão, entrava para a 5ª série, e o curso ginasial. A senhora entrou no colégio que era das Irmãs. Que era das Irmãs, já era das nossas Irmãs. Sim. Isso. Em Nova Prata. Isso. Depois fui para Caxias do Sul, fiz o magistério. E de lá eu fui enviada a fazer o curso de teologia na PUC. E a partir disso, então, sempre lecionando, sempre lá no ensino religioso, da catequese,
E como eu era de origem italiana, elas recolheram alguns elementos para depois me indicar e realizar essa missão. Bonito. Irmã, como é que a gente tem muita mais assim conhecimento da relação, por exemplo, dos leigos, dos fiéis com a sua paróquia, com a sua comunidade? Como é que se dá a relação do fiel católico, dos leigos, com uma congregação religiosa assim no dia a dia? Nós temos assim a atuação de muitos leigos em nossas obras, né? A maioria são leigos, uma vez que tudo estava na mão das irmãs, as escolas, as obras sociais, né? Tudo as irmãs faziam. Agora, como ampliou o espaço da missão em outros países e também as obras aumentaram em termos de exigências, assim, das necessidades de várias localidades, fomos contando com a ajuda de leigos. E diminuíram também o número das irmãs e o número de vocacionados. É um tempo em que os jovens têm uma certa dificuldade, né, de reconhecer assim, essa possibilidade de dar sentido à vida e de se pôr a serviço dos outros. Né? Então, a nossa relação com os leigos, ela vem nesta dimensão e também dos grupos de leigos, que tem vários já na congregação, não sabia dizer quantos, mas que se identificam, que absorvem esse carisma, essa espiritualidade e essa missão, e entre eles vão alimentando, né, esse modo de ser e participam desta missão, mas como leigos. E eu queria lhe perguntar também como é que a senhora vê essa questão das vocações religiosas femininas, especialmente, como igreja. Então, é ainda um espaço, diria assim, um dom de grande esperança, né? Embora haja assim, essa diminuição em todas as congregações, assim como há a crise das famílias, há a crise também das comunidades e das congregações religiosas. Então, essa dimensão de uma vida entregue, né, totalmente a serviço do reino de Deus, a serviço dos pobres, sobretudo, como é da nossa congregação. Então, é uma questão assim, de discernimento pessoal que cada um deve fazer e da coragem de fazer a escolha, porque tudo é a partir da escolha. E de perceber que é Deus que chama, é Deus que Ele coloca numa realidade em que Ele diz: eu preciso de ti. É um mundo que precisa alimentar a fé, a esperança. A grande crise do mundo, mesmo das congregações, é a questão da fé, de contar com a existência de Deus. Mas não vamos desistir. As guerras existem porque houve esse distanciamento. Os homens endurecem, se embrutecem. Né? Então, a nossa vocação, a nossa missão como pessoas consagradas é manter viva a esperança e a fé. E nisso entra o amor, que é a solução de tudo. Sem dúvida. Irmã, estamos aqui já na reta final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Queria que a senhora falasse também que aqui está localizado um memorial, isso, né? Sim. E que as pessoas podem visitar e conhecer mais a congregação, a vida da Irmã Bárbara. Como é que funciona esse memorial? Então, o memorial é um espaço que guarda, assim, todo um acervo, né? Pequenos objetos, mas que ocupam 8 salas. Há uma sala em que está documentado o acontecimento da beatificação e do milagre. Outra sala que celebra o centenário da congregação, com o grande quadro do Imaculado Coração de Maria, que Bárbara pediu para ser pintado em Viena. E outra sala maior que tem assim todo um espaço onde traz aquilo que mantém viva essa memória, né, de Bárbara e a sua santidade, a história da congregação e o caminho da fé. E outros espaços que trazem assim aquilo que é mais da vida da congregação e da missão realizada. Então,
Se eu posso já lanço um convite, né? Por favor, Então, para quem quer conhecer de perto e viver essa experiência, são bem-vindos. Rua Riachuelo 508, Porto Alegre. Um bom ponto de referência é a Basílica Nossa Senhora das Dores, são vizinhos, né? Sim. Aqui em Porto Alegre, no Centro Histórico. Irmã, muito obrigado por este bate-papo, por poder partilhar um pouco da vida da Beata Bárbara Marques, da congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, de podermos conversar um pouco sobre a vida religiosa da nossa Igreja Católica. Muito obrigado. Eu que agradeço, também em nome de toda a congregação. Espero que você tenha gostado desta entrevista, deste bate-papo. Considere se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com seus familiares, com seus amigos, pessoas próximas a você. A missão aqui deste projeto é levar a mensagem da Igreja Católica de Jesus Cristo para mais pessoas. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.